Vai, vamos tentar de novo. Quem tava aí, volta. Quem tá aqui tá me ouvindo? Porque daí a gente vê como é que fica quando o doutor Alessandro voltar. Voltou, vamos ver. Ai, tem que dar certo. Nervoso. Tudo bom, Patrícia? A Elizabeth me mandou recado, não é nem aqui do Brasil. Tem até povo de fora. O Tono falou que tá ouvindo. E aí, como é que tá agora? Melhor assim ou com a luz acesa? Não, assim, acho que tá ok. O Tá pessoal bem. tá falando que tá ouvindo bem. Tá bom, eu Ah, também. deu certo. Sim, Não é. vamos mexer em nada, então, que agora funcionou. Tá bem. É... Enquanto o pessoal tá voltando aí, aproveita para tu se apresentar para quem não te conhece. Perfeito. Bom, meu nome é Alessandro Barilli, né? Sou médico nefrologista. Eu me formei em 2007, né? Tem algumas peculiaridades que me levaram para a nefrologia, né? Meu pai é nefrologista, a minha família sempre esteve nesse meio aí, né? Desde que eu me conheço por gente. Eu Certo. acompanhei gente, tive a sorte de acompanhar gente muito boa ao longo da minha trajetória, né? Fiz a minha formação de Santa Casa de Porto Alegre, fiz o R3 em transplante, né? E sempre gostei muito da parte de imunologia, né? Uhum. Então, sempre estudei isso desde cedo, incomodava os professores na faculdade também, né? E, e depois disso, ao longo da trajetória na nefrologia, né? Eu compus o departamento de diálise da Sociedade Brasileira de Nefro e atualmente sou Uhum. do departamento profissional, né, de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, como tem alguns colegas aí que são brilhantes, né, o José é um deles, né, É, que o doutor José Neto. ele é um cara muito legal. E, e a gente, todo nefrologista, ele estuda muito metabolismo, que é acho que o pilar, a mola, a, a pedra fundamental da nossa conversa aqui. E a gente acaba Uhum. estudando bastante nutrição, porque os nossos pacientes, os fase 5 de doença renal, que são os que precisam de diálise, de transplante ou de alguma terapia substitutiva de rim, né? Uhum. Eles são muito desnutridos, né? Paradoxalmente, Certo. e eles têm uma mortalidade muito alta, né? Uhum. E a gente, mexendo nisso, a gente melhora, diminui a mortalidade, melhora a qualidade de vida deles, né? Eu vou dizer, bom, Uhum. mas e aí, o que que tu tá aqui para falar, né? Sobre proteína e rim, né? E aí, Uhum. no meio desse caminho, tem muito, apesar de ter muito estudo e ter muita, o nefrologista ser um nerd, né? Eu não sou, mas né, um nerd acanhado de dentro do hospital. A informação sai pouco, né? A nossa conversa, historicamente, são em momentos críticos de uma pessoa, de uma família, né? Então, pessoas mais como é que eu vou dizer, profissionais tiveram a preocupação da nefrologia sair de dentro do hospital, né? E tá onde ela deve estar, que é junto com as pessoas para proteger as pessoas e para elas viverem melhor, né? Um papel de prevenção também. Eu diria um papel de viver melhor mesmo, assim, sabe? Porque a vida é um eterno consertar de coisas que não vão dando tão certo, né? Uhum. Entende? A NEF é um pouco, e eu também tomo isso para mim, como uma parte da medicina um pouco filosófica, apesar de ser muito, extremamente técnica, né? Certo. Entende? Então, tu pode ficar à vontade para começar por onde tu quiser. Estou com um pouco, colete Uhum. à prova de balas aqui, tá?
E, Não, pô, eu vai ser achei uma o honra aí máximo a esse gente pessoal poder para participar. conversar. Achei o máximo conversar contigo hoje, porque introduzindo aí a dieta carnívora aqui para o pessoal, uma das preocupações muito grande é com relação ao consumo de proteína e de que forma isso poderia danificar os rins, né? Então eu lembro até que quando eu comuniquei primeiro alguns amigos e os familiares, a preocupação de todos inicial era com o colesterol e com os rins. Perfeito. Então, achavam que aí que era uma loucura o que eu estava fazendo, que isso teria um potencial lesivo, né? E é muito difícil você desconstruir noções equivocadas que as pessoas tiveram ao longo de uma vida inteira, né? Então, assim, elas ouviram isso de diversas pessoas e Perfeito. às vezes até de autoridades e alguns médicos. Então, quando tu chega dizendo, não, tudo isso é bobagem, etc., causa uma estranheza. Fala, peraí, quem tá dizendo a verdade agora, né? Tu que é meio maluca que tá comendo só carne, ou então tudo que eu ouvi ao longo da vida. Eu Então, acho que dá pra prefiro. gente partir daí. Oh, desculpa. E não sei, você de repente conseguir explicar para o pessoal da onde surgiu essa ideia de que carnes, né, teriam alguma relação que pudesse prejudicar os nossos rins. Bom, vamos lá. Eu vou tentar construir alguma coisa rapidamente, né? Tá. Nos anos 70, o Watkins, tá? Que é um médico que ficou famoso depois, ele escreveu livro e tal. Ele publicou lá Tem um dele aqui. um Tô paper. procurando. Acho que eu até tenho um dele. Sim, ele não é muito importante no que nós vamos falar, mas assim, historicamente, vamos lá. E aí ele questionou a dieta baseada em carboidrato, né? A dieta baseada no pilar de carboidrato. Bom, e aí, ao longo do tempo, isso foi se sedimentando, porque nos anos 80 se relacionou aumento do colesterol com risco cardiovascular, tá? Então, tu me lembra depois para a gente abordar isso, mas eu vou falar primeiro da proteína, depois eu falo do colesterol. Primeiro, Tá. eu não vim aqui para abominar ninguém nem nada, né? Eu vim para cá para dar um pilar metabólico, uma visão metabólica do que a gente vai abordar, né? O nosso corpo, ele não entende essa coisa complexa e complicada que a gente faz, que é ser um ser humano, que é um ser social, né? Se tu botar proteína preta, branca, amarela, né, de peixe, de gado, ele não vai ter muito escrutínio disso, do ponto de vista de macroelemento, né? Vegetal e animal tem algumas diferenças, né, de biodisponibilidade, isso também a gente pode conversar depois, mas assim, ó, então, voltando para proteína, né? Aonde que a proteína ficou linkada com o rim, né? A proteína, a perda de proteína na urina é um marcador de dano renal. Nós temos as células de defesa do nosso corpo, tá? Elas têm uma relação muito legal com o rim que pouca gente sabe, muito poucos médicos também sabem, né? O rim tem uma célula modificada a partir do leucócito, tá? E do linfócito, tá? Das células de defesa da gente, que são os podócitos. Os podócitos são tipo umas mãozinhas, assim, que eles atapetam o glomérulo, e aquilo ali é justamente para não deixar escapar coisas nobres, hormônios, proteínas, tá? Então, quando aquilo ali está lesado, está rompido, é uma rede, a gente perde proteína. Por isso que dizem, minha urina faz espuma. Sim, a urina faz espuma com proteína e a urina faz espuma com carboidrato também, tá? Só para dar um pulo, assim, né? Então, assim, nos anos 80, teve isso é clássico, quando descobriram as estatinas, eles tiveram que vender as estatinas, né? Então, se mostrava que o paciente com colesterol alto tinha mais risco cardiovascular. Claro, existe isso. Só que não é o colesterol que a gente come, né? É o colesterol do dano das células do endotélio, da rede
vascular que a gente tem, tá? E isso está Uhum. em todo o corpo da gente, no cérebro, no coração, no rim, né? Só que Exato. o coração, quando falha, ele tem sobressaltos, né? Extrasístoles, ele dói. O rim não. A gente tem rim Uhum. para sobreviver a 20 seres humanos do nosso tamanho. Então, sim, é sim. Por quê? Se a gente, né, quando a gente era um bicho lá, paleolítico, para a gente resistir a uma picada de cobra, tá? A uma planta nociva, tá? É para Nossa. isso que serve o rim, é para metabolizar essas coisas, né? Uhum. Eu sou um fã incondicional do rim, né? E todo mundo que conhece fisiologia renal se torna um fã do rim, porque ele é um órgão fantástico, ele excreta uma série de hormônios, ele faz uma série de coisas, ele regula. Ele é um órgão assim que ele é antioxidante, ele é que faz a oxidação, se livra da Uhum. oxidação e dos ácidos da gente, né? É o nosso rim, né? Depois a gente pode falar num outro momento sobre o que é um detox, né? Não existe suco Um detox. verdadeiro detox, né? Exatamente, né? Mas assim, ó, voltando à proteína. Então, assim, ó, proteína por si só não faz dano no rim, a não ser que ela seja uma proteína tóxica no sentido de um veneno. Por exemplo, eu já tratei Uhum. pacientes com picada de jararaca, né? Que é Abotropes, alguma coisa lá. E aí ela desnatura nossas proteínas, mas aí não é só o rim. O rim é um dos alvos, tá? Tem proteínas neurotóxicas. Mas assim, ó, proteína animal que a gente costuma alimentar, Inserir. ela não é tóxica. E outra, detalhe, tá? Se a gente estiver comendo proteína demais, tá? E a gente tiver algum dano, não causado pela proteína, mas, por exemplo, no fígado, a Uhum. gente vai entrar em encefalopatia se a gente tiver uma cirrose, por exemplo. Eu não conheço, né? Certo. A gente não conhece no normal pessoas que entram em encefalopatia por causa de metabólitos de amônio, né? Tá? O nosso rim, ele filtra 180 litros de sangue por dia. Nós temos 4, 5 litros no nosso corpo. Então, assim, o que tem que ficar disso aí? Que se a gente tiver perdendo proteína, e isso um exame de urina pode mostrar, às vezes até nem Uhum. mostra, a gente tem que ir no médico, né, num bom médico, para olhar como é que estão as saúdes dos nossos rins. Uhum. A gente tem que pedir outros exames, né, creatinina, né, e tem que olhar de uma maneira global. Agora eu vou dizer uma coisa, eu não vim aqui para abominar nada, mas se tu tiver que escolher entre os macroelementos, o que tu não tem que escolher é carboidrato, tá? Isso é fato, tá? Isso é metabólico, né? Então, pode interromper e perguntar o que tu quiser, e a pergunta das Então acaba pessoas. tendo um foco equivocado, né? O que Totalmente. poderia trazer um prejuízo ali para os rins não seria É, o consumo da proteína da é que, dieta. é que a história humana é linear, né? Para raciocínios são binários. Então, assim, colesterol, estatina, infarto. Tá errado, tá? Proteína, dano renal, insuficiência renal. Tá errado, Uhum. tá? Porque é só tu fazer uma coisa que eu não faria, mas assim, tu te alimentar ou alimentar alguém ou um bichinho que tu tenha à base só de carboidrato. Quem faria isso? Quanto que ia Ninguém. sobreviver, né? Exato. Então, assim, são quebras de paradigma que a gente está conversando aqui. Eu não estou fazendo apologia de nada, mas eu estou analisando do ponto de vista metabólico, né? São Uhum. essas reflexões que a gente tem que fazer, né? Como a gente deve alimentar um animal, do ponto de vista fisiológico, né? Sim. Humano. Uma coisa são as nossas crenças filosóficas, né? Não tem nada de errado em eu querer rezar de manhã, de tarde, de noite, dentro da minha religião X ou Y. Isso é filosofia, Uhum. tá? Sim. Eu não tenho um pacto de agressão, né? Ou
enfim, é, né? Outra coisa é o fisiológico, é o metabólico. O que que a tua célula, né? O que que teu organismo, Precisa. não, o que que ela realmente, como ela vai funcionar. Uma coisa é Uhum. ela poder funcionar, né? Com um macroelemento que ela não foi desenhada para funcionar. Ela vai funcionar mal, Certo. né? Sim, Ou, deficiente, né? exatamente. Vou fazer um ganchinho. Nós vamos abordar várias coisas aqui que eu acho que vão gerar inúmeras dúvidas para as pessoas. Nós vamos conseguir Uhum. é, acabar numa, num encontro só, né? Mas assim, ó, por exemplo, o ácido úrico é uma coisa ruim ou boa? É boa, né? Deveria ser tido como boa. E É, depende, né? depende de onde ele está, né? Então, assim, ele é para estar dentro da célula, dentro do metabolismo celular normal, com o ciclo de Krebs fazendo toda, sem ser redundante, todo ele, né? Todas as ATPs, né? Uhum. Então, no momento que tu dá alguma coisa que é mais fácil, que figura, Tá querendo participar. mais fácil de digerir, o nosso corpo ele é adaptável e, e ele bypassa certas coisas, né? Uhum. Então, assim, se tu der carboidrato, a gente vai ver carboidrato. A questão é toda a maquinaria celular funcionando de uma maneira que não é ideal, né? Aí Uhum. começam os ribossomos fabricarem lá, traduzirem o DNA, o RNA de uma maneira equivocada, pula lá uma base proteica, o cara fica hipertenso, né? Né? Por exemplo, vai produzir renina, entende? Uhum. Então, assim, a proteína que a gente ingere é muito importante, né? Se não fosse importante, eu estava pensando de tarde como é que eu ia esclarecer certas coisas, né? A Uhum. mulherada aí que toma colágeno, né? É, achando que isso vai ter algum benefício, né? O colágeno que tá vindo da alimentação. Em Colágeno é cápsula, na verdade, proteína, né? né? Então, se tu quiser te alimentar de alguma maneira que o teu fígado trabalhe direitinho e reconstrua, né, proteína à base de aminoácidos, te alimenta de proteína de boa fonte, né? Tem gente que não come peixe, não come carne vermelha e come peixe que é mais leve. Peixe tem mais proteína do que carne vermelha, do que carne de gado, Sim. né? Então, assim, aí são coisas pessoalizadas e personalizadas que devem ser abordadas entre o indivíduo e o profissional que está orientando ele, né? Sim, com certeza. Entende? Tu quer puxar alguma daquelas perguntinhas que a gente... Eu quero, eu quero. Por Deixa favor. eu coloquei elas no meu e-mail aqui. Uma até a gente já tocou, que foi esse assunto da espuma. É, me perguntaram se isso teria algum problema, a espuma que aparece na urina. Vou voltar de novo só para sumarizar. Então, assim, Tá. ó, o que que acontece? A gente não deve perder proteína na urina, tá? Uhum. O rim sadio não perde proteína, tá? O rim sadio absorve toda a proteína e joga no corpo, né? Tá? São proteínas plasmáticas, tá? Estão no nosso plasma. Quando a gente perde proteína, tá? E aí tem as duas grandes síndromes nefrológicas que eu acho que não cabe a gente entrar, que é a síndrome nefrítica e a nefrótica, que são as síndromes que perdem proteína, tá? Algumas, Uhum. elas têm remissão própria, elas dão e param, dependendo do grupo de doenças, é uma coisa bem complexa, tá? Mas assim, vamos pegar, eu acho que essas lives ajudam a massa da população, né? Sim, E é o pessoal mais leigo. exatamente. Então, assim, diabéticos perdem proteína na urina, quando a doença já avançou e acometeu os rins.
a perda de proteína pelos rins é a mesma coisa que o diabético que perde a visão. Por quê? Porque a rede vascular que tu tem lá na retina e tu tem no rim é do mesmo calibre. Entende? É uma coisa genial, é interessantíssimo. Então, se tu for no oftalmologista e ele olhar o teu fundo de olho, ele vai ver os caviares lá e vai dizer, olha, tu tá com dano na tua retina. Se ele falar isso, tu tem dano do rim, quase de certeza. Então, tu tem que procurar um colega. Entende? Então, assim, coisas, né? Eu não sou adepto, tá? Não gostaria de entrar muito nisso assim, ó. Focando um pouco na nossa conversa de uma dieta carnívora, assim, tá? Eu não eu pessoalmente não consigo fazer uma dieta carnívora estrita, tá? Mas aí por questões sociais minhas, tá? De convivência. Dificulta um pouco, né? Mas eu faria se eu tivesse alguma indicação. Existem indicações para tu fazer isso, né? Tá? Assim como uma low carb tem indicações e uma cetogênica também tem indicações, né? Mas a dieta proteica, ela é bem interessante desde que ela é bem acompanhada, né? Não pelos danos que a dieta vai causar, e sim os danos que a abordagem equivocada daquela opção de dieta que pode equivocar. Por exemplo, onde é que eu quero chegar? Suplementações. Tá? Eu penso e eu sustento que se a gente se alimenta direito, a gente rarissimamente precisa de suplementações. Entende? Exato, né? Tu só vai suplementar o que você não consegue obter por meio da alimentação, né? E é difícil tu não obter tudo que a gente precisa se alimentando com um bom pedaço de carne, seja ela qual for. Gado, porco, peixe, tem tudo. Pode. Vitamina C. Olha, vitamina C, o receptor da vitamina C, eu vou dizer que eu não lembrava disso, e quem lembrou isso foi o Léo, tá? A gente conversou e... Ele compete, né, pelo mesmo Na, receptor celular que a na glicose. verdade, assim, ó, a glicose, ela, eu fui revisar, né? Ela se agarra no receptor e ela não deixa a vitamina C linkar. Então, no momento que tu tira a glicose dessa jogada, ela dessensibiliza, vamos dizer assim. Então, a vitamina C que passar ali, ela é pega. E tu tem vitamina C. Sim, e nas carnes a gente tem vitamina C, né? Exatamente, exatamente. Né? Nos vegetais de folha escura também, né? Enfim, tu tem uma série de coisas, né? E eu vou dizer o seguinte, se a gente conhecesse, a gente, digo, os médicos, a população, né? Eu não sou infalível, eu sou falível, só que eu tento buscar a informação, né? E eu gosto muito de aprender, né? Se a gente soubesse e respeitasse a fisiologia humana, né? Eu vou arriscar um número bem contundente, assim. 90% das doenças e das patologias que a gente seriam evitáveis. não estariam aqui, tá? Exato. Ontem eu sentei com 8 pessoas que eu gosto muito, tá? Vamos entrar na minúcia. 4 têm doença autoimune. Aí tu vai dizer, doença autoimune é uma coisa rara. Não. Hoje em dia... Para 8 pessoas, 4 terem é bastante coisa, né? Num ciclo aí de... E não relacionadas de família, assim. E doenças diferentes, tá? Então, assim, tem muita expressão aí epigenética do que a gente come também, tá? E uma dieta proteica, ela ajuda a mexer nisso, né? Vamos para a próxima perguntinha, hein? Vamos sim. Peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu escolher uma aqui para você responder. Peraí.
Às vezes eu... Me perguntaram sobre se existe algum prejuízo no consumo de whey protein. Se isso teria alguma ligação, que pudesse ensejar algum problema renal, pelo fato da Bom, proteína estar vindo de suplemento e então não tá. Entendi, da própria entendi, alimentação, entendi. né? Bom, vamos lá. Prejuízos pelo whey protein. Agora eu vou apanhar na rua, mas enfim. É o seguinte, o primeiro prejuízo é no teu bolso, né? Porque o que se gasta Concordo. com o que se gasta no whey protein, tu vai Muito comer caro. a carne que tu não, eu não botaria no muito caro, eu botaria no desnecessário, sabe? Tu compraria e te alimentaria de carne por muitos dias e a carne que tu quiser, tá? Outra Uhum. coisa, a biodisponibilidade da proteína animal é maior do que o whey protein. A carne pode ter contaminação? Pode ter contaminação. Mas qualquer coisa industrializada, e não falando contra o produto, mas apontando as coisas, pode ter contaminação, pode ter erro humano, pode ter, enfim, muitas coisas que não tem. E outra, não tem por que a gente suplementar, tá? Desculpa os colegas que pensam diferente, a gente pode fazer uma mesa redonda, conversar, embater Claro. cientificamente as coisas, né? Entende? Então, assim, não enxergo necessidade da gente suplementar, né? Sim, talvez um idoso, né, que tem alguma dificuldade, Não, sei lá, de senhora, uma não, digestão, alguma não, coisa. não também, não também, porque aí tu, mesmo Porque dá para comer, né? Nem que seja uma carninha moída ali, alguma coisa, ovos, ovos, dá para consumir, ovos, exato. tá? O que eu Entende? vejo, por exemplo, minha avó, eu fui recentemente na casa da minha avó e ela tava usando um suplemento de proteína. Eu falei, vó, por que tu tá usando isso? Quantos ovos você tá comendo? Aí ela fala, eu como 2. Eu falei, mas eu já falei 1000 vezes que é para você comer mais ovos, né? É. Aí ela falou, a médica disse que eu só posso comer 2 por dia e um bife. E aí a mesma médica passou para ela E um um peixinho suplemento de também? proteína. Eu falei, gente, não casa Não, as informações, é, né? Por que tu tá assim, ó, usando um suplemento super caro e o segundo ingrediente do suplemento que ela estava utilizando era açúcar? Eu deixa falei, eu pô, te era dizer, melhor tu comer o bife ou o ovo, eu né? sei qual é o suplemento. Eu vou te dizer o seguinte, aqui, na população de renais crônicos, isso é disseminado também, de uma maneira errada, tá? Porque se tu vai ver o valor do suplemento, a pessoa, se ela botar aquele dinheiro dentro da, da, do ticket de alimentação dela Do mensal, ela açúcar. melhora muito, ela melhora muito a qualidade do que ela come. E não precisa de coisas assim super requintadas. Tu botar lá algumas dúzias de ovos mais na tua alimentação, ou alguns quilos de carne, ou peixe, ou porco, o que tu quiser, tu já Uhum. suplementou e tu não precisa botar zinco, magnésio, ferro, cálcio, tá ali. Sim. É porque Simplesmente uma confusão que as pessoas fazem é achar que nas carnes a gente tem só proteína, não tem mais não, nada. E que aí tanto faz como fez consumir um whey protein ou carne. Não é bem não. assim, né? O, Aliás, não é nem um pouco assim. o problema da carne, tá? A problemática da carne na alimentação normal, com a pirâmide alimentar, aquela que já caiu, né? Que era dos anos 70, 60 ali, é que o problema é a gordura e a farinha. É isso que a gente tem que evitar. E, na verdade, a gente tem que Uhum. evitar a gordura e o carboidrato. Na verdade, teria que evitar Essa combinação, a né? combinação, porque a gordura ela é benéfica, né? A gente deve sim se alimentar à base de gordura, né? Por exemplo, se tu pegar lá um pedaço de carne gorda, ela tem ômega 6 e ômega 3, peixe também, e tem muito mais de biodisponibilidade do que tu pegar qualquer vegetal que tenha a mesma coisa, Uhum. né? Eu vou tentar não embasar muito na questão nutricional, porque tem ótimos nutricionistas aí, tem gente muito arejada e esclarecida, mas do ponto de vista metabólico, né, nós somos um bicho que tem caninos, né? Os meus estão gastos, que eu tenho 42 já, e a gente é um bicho é um Muita carne para predador, comer.
a gente é um predador, né? A gente, é, na hierarquia assim, do reino animal, a gente está um pouco abaixo dos leões, um pouco acima das hienas, assim, né? Do ponto de vista de preda, né? A gente não come material Claro. putrefato, né? A gente come carne fresca, mas a gente perde do ponto de vista de potência muscular para os animais maiores, mas a gente ganha do ponto de vista intelectual Sim. na caça, né? Entende? Então, assim, carboidrato, ele é um advento social da nossa evolução. Não quer dizer que a gente Nossa, tem que evolui. até anotar isso aqui. Achei excelente essa frase. Tá bem. É que não é que a gente evoluiu e porque a gente evoluiu, a gente come carboidrato. A gente não adaptou. A gente Uhum. foi uma questão de oportunidade, né? Eu não Sim. pesquisei isso muito a fundo, mas assim, é só olhar um pouco da história. O Egito Antigo dominou as plantações lá no delta do Nilo, acho, né? Eufrates, aquele negócio, aqueles rios lá, e eles plantavam trigo, né? E com o trigo eles conseguiram ter vários escravos, né? Para poder construir as pirâmides, né? E é mais E barato de. oferecendo uma forma mais pobre de alimentação, Não, né? é uma alimentação mais fácil de armazenar, mas Também. do ponto. Sim, porque né? Carne apodrece, estraga e tal. Então, assim, e era colocado para os nobres, né? Então, assim, isso vale a reflexão, assim, né? Acho que ficaria para um outro momento, né? Sem ser muito. Mas do É, ponto. uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, né? Hoje, antes, imagino que era mais difícil para conseguir a carne, mas era a prioridade dos nossos ancestrais, com certeza, o consumo de produtos de origem animal, né? E sendo que os vegetais e as frutas, elas dependiam ali de uma sazonalidade. Então, agora tu tem disponibilidade de consumir carne, você não precisa estar colocando a sua vida em risco para isso, porque tu não precisa mais estar caçando, né? Basta você ir até algum açougue, ir até o supermercado. E aí, a troco de quê? Você deixa de fornecer uma nutrição para o seu corpo e vai alimentá-lo com uma forma pobre de alimentação, né? Então, com farinha, com carboidratos refinados. Então, assim, existe a possibilidade de você oferecer o melhor que tem em termos de nutrição para o teu corpo sem arriscar a sua vida por isso. E aí você vai e manda para dentro bolacha. Não faz muito sentido, né? Pão. Bom, vamos Tá? lá. Tem coisa melhor para se alimentar. Eu tive, e ainda tenho, assim, convivência com gente muito privilegiada do ponto de vista científico, tá? Uhum. Mas muito mesmo, tá? E, e eu vi várias dessas pessoas escreverem artigos brilhantes comendo muita bolacha, que muito questionável, tá? É, né? Infelizmente, É triste, né? É, né? porque assim, tu Nem, sobrevive, né? Mas não nem, quer nem dizer que isso é o tudo, ótimo. nem tudo que se escreve é algo, como é que eu vou dizer? Nem tudo que se escreve é real, né? Vou dizer aí dois ou três mitos aí que caíram, né? Teve uma carta, eu acho, não vou me lembrar, um editorial, tá? Editorial que vem em toda a revista médica, é, falando sobre os assuntos que estão dentro, né? Igual um jornal normal, assim. Uhum. Que eu me lembro é de um indiano, tá? Que falava sobre o consumo de vinho e a proteção cardiovascular, tá? Quando ele se aposentou, ele emitiu uma nota de conflito de interesse, dizendo que ele tinha conflito de interesse com a indústria vinícola, tá? E o que ele publicou não era bem assim, tá? A questão do colesterol já está mudando, outro mito, tá? A questão do colesterol e do dano cardiovascular já está mudando em a visão de várias especialidades,
tá? Porque as pessoas estão estudando, estão enxergando, a pessoa leiga está enxergando que não é bem assim, Estão né? disseminando, né, informações também. É, tá? Que mais? Agora até me fugiu, assim. Então, assim, ó, o que a gente tem que enxergar é que é mais complicado a gente fazer uma conversão metabólica, vamos pensar assim, tirando o carboidrato da dieta, é difícil, né? Porque o carboidrato é uma droga social, né? Ele é uma droga social, ele vicia, né? A minha mulher, se estivesse aqui do lado, ela fala, tu come sorvete? De vez em quando, como sorvete. De vez em quando. Eu erro de vez em quando, é verdade, tá? Entende? Mas assim, ó, a gente tem que sempre mirar e buscar o equilíbrio, né? De várias áreas da nossa vida, né? O equilíbrio monetário financeiro, o equilíbrio físico, né? Metabólico, mental, né? Por isso que a gente tem que dormir direito. Então, assim, eu Uhum. mesmo, eu quando estava começando minha vida médica, eu tinha 30 anos por aí, eu tinha 90 quilos, eu tenho 75. Se eu não tivesse, Ah, então também tu passou, né, por esse processo todo aí, é, colocou em prática, eu né? sem vitimizar, eu tenho psoríase, tá? Eu Uhum. nunca abri isso muito para as pessoas e tal. E eu vou dizer, assim, ó, quando eu tenho um flare psoriático, faz tempo que eu não tenho, tá muito associado com o tipo de alimentação que É, eu. com certeza. A gente viu até vários casos na comunidade carnívora de pessoas que tiveram resultados bons, Eu e sou que uma tinham delas. problemas com psoríase. Eu não bebo leite, tá? Eu como queijo, mas não bebo leite. E eu não, trigo eu tento não comer nunca, assim. E quando eu como, eu tenho um. Parece que Você já percebe, né, uma reação. isso é interessante. Se tu fizer, não prescrevendo nada para alguém, tá? Orientado, tá? Uma conversão para uma dieta proteica, tá? E tu esperar ali seus 40 dias, 45 dias, e tu cair na tentação de consumir carboidrato, vai enxergar o que eu estou falando, Sim, tá? sim. Porque quando a gente dá carboidrato, a nossa célula, ela faz um tilt no ciclo de Krebs. Ao invés dele ser longo, ele fica curto, tá? Uhum. Foi a melhor maneira que eu consegui para explicar isso. E aí, tudo que está funcionando de uma maneira orquestrada, né? Ele Desarranja. desorganiza, desarranja, né? Inclusive, assim, se a gente for parar e ler, e buscar literatura, pessoas obesas e pessoas diabéticas têm mais câncer, têm mais doença cardiovascular, têm todas as doenças, entende? Né? Eles têm aumentado, né? Não tem nenhum fator protetivo em quem é obeso ou em quem é diabético, né? Uhum. Inclusive, uma doencinha que sumiu aí da mídia porque ela não colou, tá? Agora eu vou ganhar uma série de críticas dos colegas, foi as É. doenças ligadas à proteína, as doenças dos prions, lembra? Doença da vaca louca e Sim, coisa. sim, Pois é, sim. assim, ó, uma vez eu estava num serviço de medicina interna, eu ajudava a preceptorar, e veio, fizeram biópsia, 50 coisas. Eu nunca acreditei nisso, nunca achei evidência suficiente para acreditar nesse tipo de doença, né? E não conseguiram fazer o diagnóstico. E vou dizer mais, com essa epidemia, vamos dizer assim, de, de pessoas se alimentando com base proteica, a gente não enxerga esse tipo de desfecho de morbidade, de De doença, né? problemática, né? Entende? Então, assim, ó, agora, as pessoas que estão indo para outros lados, e assim, ó, vamos abstrair um pouco a questão filosófica, vamos se manter só na questão metabólica, né? Ser vegano é uma coisa muito complicada, né? Porque Puxado. sem bater muito, tu tem que suplementar. É impossível ser vegano sem suplementar. E detalhe,
é Já não impossível pode ser, ser considerado como uma dieta completa, né? é impossível tu suplementar a dieta vegana. Olha, se tu pegar lá uma população de veganos, sem eles consumirem alguma proteína animal, tá? Eu estava vendo lá, discutindo com algumas pessoas que sabem mais do que eu, com relação a isso. Se tu comer proteína à base de ervilha, lentilha, não sei o que, tu vai ter que consumir um monte, porque não é a mesma biodisponibilidade. Então, assim, eu não estou dizendo para as pessoas não fazerem, não serem, não seguirem as suas convicções, mas elas têm que parar, pensar e ter um momento de reflexão Sim. com relação a esse tipo de coisa metabólica, entende? Não é o que o Alessandro falou, isso é metabolismo, isso está nos livros, isso é reproduzível, né? Isso são coisas da nossa biologia humana, né? Eu até coloquei outro dia lá nos meus stories. Eu falei, o ser humano ele tem que ser estudado, né? Porque assim, podendo fazer uma dieta onde ele não precisa do consumo de suplementos, pois o abençoado vai e se submete voluntariamente a fazer uma dieta onde ele está refém de suplementação. Então não faz sentido nenhum, né? É aquilo que volta naquilo que eu falei um pouquinho antes, em você procurar quais são os melhores alimentos que vão te fornecer o que você Bom, precisa sem que você tenha necessidade de suplementar nada na dieta, né? mas é do nosso, né, do nosso ato social, da nossa. Se complicar. Mas assim, ó, a gente, isso é do ser humano, entende? A gente não é um bicho simplista, né? A gente, a gente complica, né? E a gente não Sim, é infalível, a gente é falível, né? Eu acho que no momento que a gente enxerga isso e abre essa porta, essa possibilidade, a gente está tendo a oportunidade de corrigir certas coisas, né? Vou pegar quem não tem isso na família, esse tem que ser publicado. Assim, um diabético, por é, exemplo, né? Uma pessoa que tem resistência à insulina. Se essa pessoa eliminar, independente da opção de dieta, tá? Eliminar o carboidrato da sua vida, se for um diabetes tipo 2, ele vai resolver isso em poucas semanas ou meses. Ele vai ir para um controle, o que prova que a uhum, nossa mente, a nossa cabeça, interfere na nossa fisiologia. Esse é o grande diferencial do sim. ser humano, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua experiência como nefrologista, você deixaria de indicar a dieta especificamente carnívora para alguém e para que tipo de paciente que de repente ela não seria Tá falhando indicada? bastante. Parei, parei. Tu vai ter que me repetir. Só um pouquinho, que falhou. Tá, eu repito. Então, era assim, se na tua experiência existem pacientes que não devam, por essa questão relacionada aos rins, Parei. que não devam seguir uma dieta carnívora. Agora foi tu que travou aí. Bom, eu peguei partes do que tu me perguntou. Você conseguiu ouvir a pergunta? Está sendo diabético, tu deve tirar o carboidrato. Acho que deu uma travada aí, hein? Não deu? Vocês estão ouvindo aí ainda? Para mim, o dele deu uma travada. Travou aí? Foi a gente começar a falar dos veganos, já apareceu o Exu. Quem que vocês não estão ouvindo? Qualquer coisa eu vou fechar aqui e abro de novo. Só eu, né?
Só se eu fechar, o que que vocês acham? Porque eu queria perguntar, né, se ele não indica a dieta carnívora para algum paciente. Então, eu vou fechar, vou deixar essa salva, vamos ver se ele volta aqui, Que agora está porque o melhorando. dele tá muito travado, tá? Eu ia encerrar. Voltou? Ué, sai. Vamos tentar abrir de novo, então, porque ó, o pessoal tá falando que só o dele que tá travado, só o seu. Tá.